A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando o primado de São Pedro, estamos estudando o mistério do Papa na Igreja, a pedra visível. Então, hoje nós vamos continuar o nosso encontro, o nosso assunto. Se você perdeu aqui e é a primeira vez que você está nos acompanhando, assista os encontros anteriores para que você se intere do assunto, tá bom? Vamos pegar o nosso catecismo então, no parágrafo 874 do Catecismo da Igreja. Estamos com o Catecismo da Igreja, é o magistério nos ensinando sobre a Igreja. Então diz assim: a constituição hierárquica da Igreja. Por que o ministério eclesial? Então, por que essa hierarquia? Por que o ministério eclesial, o ministério na igreja, né? Nas suas funções? Então, diz assim: o próprio Cristo é a fonte do ministério na igreja. Instituía, deu-lhe autoridade e missão, orientação e finalidade. Aqui nós temos um trecho da Lumen Gentium, que é um dos documentos do Vaticano II, no parágrafo 18, que diz assim: para apacentar e aumentar sempre o povo de Deus, Cristo Senhor instituiu na sua igreja uma variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo, porque nós somos corpo de Cristo, né? Pois os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos para que todos os que formam o povo de Deus cheguem à salvação. Depois o parágrafo 875 diz assim: como poderiam crer naquele que não ouviram? Então, como é que o povo vai crer se nós não anunciarmos, se a igreja não anunciar? Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Olha como começa, hein? Isso é Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 15, né? Como é que vão pregar se não forem enviados? Mas quem envia? Olha só, ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o Evangelho. A fé vem da pregação. Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o Evangelho. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo, não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça, ela precisa ser dada e oferecida. Isto é, supõe ministros da graça, autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele recebem a missão e a faculdade, poder sagrado, de agir na pessoa de Cristo cabeça. A tradição da igreja chama de sacramento esse ministério, sacramento da ordem, através do qual os enviados de Cristo fazem e dão por dom de Deus o que não podem fazer nem dar por si mesmos. O ministério da igreja é conferido por um específico sacramento. Então é muito interessante isso nós entendermos, porque Cristo derrama a sua graça, aqui como o Catecismo falou. Ninguém pode conferir isso, né, a si mesmo. Essa graça, ela precisa ser dada e oferecida. Por quê? A bênção você recebe de Deus, ela é sua. Mas quando Deus derrama uma graça sobre você, a graça que te é dada é para ser partilhada. Entendeu? A graça de Deus não é alcancei uma graça. Uma gracinha aqui, uma gracinha ali. Não estou falando disso, estou falando da graça de Deus. Quando Deus derrama a sua graça sobre um ser humano, sobre um homem, quando Ele dá este dom, essa graça para que ela seja distribuída.
né? Então, e isso é claro que quem recebe é o magistério da igreja. Esses homens, Pedro, porque estamos estudando Pedro e os 12, eles recebem de Deus essa autoridade para compreenderem as Escrituras, para nos explicarem as Escrituras. E a Bíblia ainda está sendo explicitada até hoje. Até hoje estamos, cada vez mais a igreja explicita para que nós a entendamos cada vez mais. Nós aqui na Escola da Fé Católica no YouTube, tudo que eu estou aqui falando, eu aprendi com quem? Com a igreja. Não foi uma luz que veio na minha cabeça que eu comecei a falar. Não, eu aprendi com a igreja, estudei com a igreja, ainda aprendo, estudo com a igreja, e estou aqui partilhando daquilo que eu aprendi com a igreja. Então, isso é maravilhoso, não é, gente? Porque nós estamos inseridos nesse mistério. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós estamos nesse caminho, nós estamos aprendendo a verdade, e essa verdade está gerando vida em nós, vida nos nossos corpos, vida nas nossas almas, vida na nossa mente. Isso é maravilhoso. Então você vê que tudo tem uma coerência. Deus realmente que elabora uma igreja, institui uma igreja, Ele dá formato à sua igreja, Ele dá estrutura à sua igreja. Porque não existe nada que não tenha um líder, os que ajudam esse líder, sabe? É a mesma coisa na igreja, só que Jesus cuida de tudo perfeitamente, não é? Então olha aqui o parágrafo 873 também, o que nos ensina no catecismo. As próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros do seu corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça, né? Mas Ele quis estabelecer as diferentes funções, os diferentes lugares. O meu lugar na igreja, o teu lugar na igreja, cada um de nós tem um lugar na igreja. Então, as próprias diferenças que o Senhor quis estabelecer entre os membros do seu corpo servem à sua unidade. Então, nós somos muitos, cada um no seu lugar, mas nós somos um só. Nós obedecemos as mesmas ordens, nós obedecemos a mesma doutrina, nós seguimos o mesmo caminho, nós acreditamos na mesma verdade e a mesma vida é gerada em nós, né? Então, servem à unidade e à sua missão. Pois, embora exista na igreja diversidade de serviços, há unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o munos de ensinar, de santificar e de governar em seu nome e pelo seu poder. Os leigos, por sua vez, no caso aqui eu sou leigo, né? E talvez você que me escute é leigo também. Os leigos, por sua vez, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo batismo, né? Pelo batismo, nós temos o sacerdócio comum, né? Nós participamos do profetismo e do régio de Cristo, como diz assim, do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo. Compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Então, os leigos estão no mundo e na igreja, né? E servimos a igreja e servimos o mundo. E no mundo somos luz. Quem é honesto nesse mundo senão a igreja? Falem para mim. Quem não se corrompe? A igreja. Quem de nós não tem coragem de enganar, de mentir? Nós não conseguimos enganar, nós não conseguimos mentir. Nós temos assim, o Espírito que habita em nós nos leva a toda a santidade, a total honestidade, não é? É muito difícil nós encontrarmos cristãos que mentem, não é verdade? Os fiéis católicos não mentem, os fiéis católicos não se embriagam, os fiéis católicos são fiéis a Jesus, fiéis à igreja, amam a justiça, amam a verdade, não é mesmo? Sim, é verdade. Agora os que são meia boca, perdão falar assim, mas o católico meia boca não é católico não, ele está ainda iludido, sabe? Iludido. Então, você precisa sair dessa sua ilusão, você precisa sair desse seu quadradinho de religião e vir para o profundo.
Quando você se entregar a Jesus, Ele vai santificar o teu coração. Você vai ver que vida feliz você vai levar, mesmo em meio a tribulações e problemas. A paz interior que há na igreja, que há em mim e em você, naqueles que são templo do Espírito Santo, extrapolam todo entendimento humano. Quantos problemas eu que vos falo já passei, problemas seríssimos, familiares, de doença, de tudo, entendeu? Mas a paz interior que o Senhor nos dá, ela te equilibra para você ter o domínio da situação, não é? Então, é claro que isso que é Jesus que nos ensina, isso é a igreja fiel, porque nós pelo batismo recebemos, né? Toda essa missão que o catecismo aqui nos fala. O mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, né? Daí fala, finalmente em ambas as categorias, hierárquica, que são o sacramento da ordem, e os leigos. Há fiéis que pela profissão dos conselhos evangélicos consagram-se no seu modo especial a Deus, que são os religiosos também, e servem a missão salvífica da igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da igreja, pertence, não obstante, à sua vida e santidade, né? Então, o que eu quis dizer para vocês nesses capítulos é que tudo que nós recebemos de Deus, Deus nos envia. Eu não posso sair por aí anunciando a doutrina que eu quero. Eu não posso sair por aí falando de Jesus do jeito que eu quero. Não, eu aprendo com a igreja e eu partilho do ensinamento da igreja, não é? Porque a igreja é mãe e mestra. Isso é maravilhoso. Também, continuando sobre isso, o Código de Direito Canônico da igreja, nós temos um Código de Direito Canônico da igreja, né? Civilmente nós temos o Código Penal, o Código de Família e tal, civilmente, mas na igreja nós temos o Código de Direito Canônico. Então no parágrafo 331 diz assim, olha que interessante. O bispo da igreja de Roma, então é o bispo da igreja de Roma, né? No qual perdura o munus, então munus você já sabe, a missão sagrada. Então, o bispo da igreja de Roma, no qual perdura o munus concedido pelo Senhor, singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do colégio dos bispos. Então, ele é a cabeça de todos os bispos. Vigário de Cristo. Então, Pedro é vigário de Cristo, como eu falei no encontro anterior. Não existe um Pedro III, Pedro X, não. Né? Por quê? Porque todos são Pedro. Francisco, hoje, o nosso amado Papa, é Pedro. Bento XVI é Pedro. João Paulo II é Pedro. Todos são Pedro, né? Então, o vigário de Cristo e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. Por que Igreja Universal? Porque a palavra católica significa Igreja Universal. Veja nos nossos encontros anteriores que eu falei direitinho para você quem nos chamou de católicos pela primeira vez. Eu não vou falar aqui, vá e procure todo esse rico ensinamento. Então, o Papa, né, ele é o cabeça do Colégio dos Bispos, vigário de Cristo e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. Ele, pois, em virtude do seu munus, tem na terra o poder ordinário, quer dizer, o poder normal, supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente, né? Então o Papa, quando ele vem e fala, este é o ensinamento da igreja, né? Então ele usa uma expressão, várias vezes na história da igreja nós vemos, ele fala ex cátedra, quer dizer, é a verdade, porque a cátedra é de Pedro, a cátedra é do Papa, e ele nos dá toda a orientação de doutrina, de ensinamento, né? Como eu falo para vocês, o catecismo da igreja, o ensinamento oficial da igreja, do que nós recebemos, não é? Então isso é muito sério, porque eu quero que eu e você compreendamos que nós estamos inseridos no primado de Pedro.
tem uma hierarquia, nós temos um chefe que ouve a Deus para caminharmos, não é? E esse caminhar principalmente, né, em tudo que concerne a salvação da nossa alma. Isso é maravilhoso, né? Você confiar no seu pastor, confiar no seu vigário. E aí a igreja vem nos ensinando que é o mundos, é a missão sagrada que está e repousa na Igreja Católica, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. No nosso próximo encontro, eu vou mostrar algo muito interessante para você. O que a Sagrada Tradição nos fala sobre Pedro, sobre o primado de São Pedro, sobre essa confiança em São Pedro. Vamos pegar as Sagradas Escrituras e nós vamos ver nela que desde o princípio os 12 apóstolos, já vamos ver São Paulo também, não tomava decisão nenhuma sem falar com Pedro, que já era desde o princípio, né? O Papa na igreja. Então eu vou mostrar para vocês datas, entendeu? E você vai reparar que há muita gente por aí que diz que a igreja começou no ano 300. Então vamos ver quem está com a razão, né? O que a história, o que a Sagrada Tradição, os escritos antigos nos ensinam. O que nos ensina a Igreja Católica? Eu estou falando com católicos, né? Meus irmãos amados, mas também para que todos saibam que a nossa igreja foi fundada por Jesus, colocou sobre Pedro a autoridade primeira, e eu vou mostrar novamente para você a sucessão apostólica desde Pedro, tá bom? Então fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.